Fala, mulher, tudo bem com você? Muito prazer, eu me chamo Nani Cambuí, eu sou coach e terapeuta, analista comportamental, tudo isso voltada para o emagrecimento. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como você emagrecer, mesmo com os happy hours, mesmo com as festas de aniversário, mesmo com todas aquelas tentações. Eu não sei se já aconteceu com você, mas aconteceu comigo, então, e com muitas mulheres que eu já ajudei ou que eu já conversei. Normalmente o quadro é o seguinte: eu decidi que eu vou emagrecer, hashtag agora vai. E aí o que acontece? No domingo você simplesmente faz a despedida. Você come tudo que tem na sua casa, até o que não tem, você pede aquilo que você tá com vontade, aquele lanche que você gosta, aquele sorvete, etc, etc, etc. Porque na segunda-feira eu começo a minha dieta. Aí você comeu tudo que você queria no final de semana, já tá com aquela deprê, porque na segunda-feira é só comer aquela salada sem graça, aquele frango sem sabor, e você já tá praticamente aí desesperada, sendo que você nem começou a emagrecer. E tá tudo bem, você vai lá, faz o seu café da manhã, né, começa bebendo água, almoça, até aí tudo bem. Aí você chega na sua casa, seu pai nunca compra pão francês quentinho, mas justo hoje você chega na sua casa e tem um pão quentinho. Ou então, de repente, justo naquela segunda-feira, tem alguém do seu trabalho fazendo aniversário e aí todo mundo faz uma vaquinha, compra salgadinho, compra bolo. Ou então o seu namorado acordou super romântico e decidiu, nesse dia, te dar uma caixa de bombom. Você se identificou com alguma dessas situações? Pois é, normalmente é assim que a gente enxerga essa situação. E é realmente assim como ela acontece. Tudo isso, o fato do seu pai ter comprado pão, são exemplos, né? Lógico que eu tô dando. O fato do seu namorado ter te presenteado com uma caixa de bombom, ou das pessoas do seu trabalho terem se reunido e fazendo uma festinha, são fatos. E aí, quais são os pensamentos que você tem? Mas é claro que alguma coisa ia dar errado agora que eu decidi emagrecer. Mas é claro que justo hoje que eu quero emagrecer, meu pai tem que comprar pão. Não, mas como que eu vou conseguir emagrecer se justo hoje tem uma pessoa fazendo aniversário aqui no meu trabalho? E aí você se mina de muitos e muitos pensamentos. Por quê? Você acredita que o universo está conspirando contra o seu emagrecimento. Você acredita que tudo está acontecendo para te impedir de emagrecer. E na realidade, não é bem por aí. Eu entendi isso lá em 2014, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento. E eu lembro que, eu não sei se eu já comentei isso em algum vídeo, mas eu emagreci entre um período totalmente desfavorável para quem quer emagrecer, que foi entre novembro e janeiro. E eu lembro que muitas vezes, tanto eu, meus irmãos e a minha mãe, às vezes a gente se reunia em uma terça ou quarta ou quinta-feira, não me lembro exatamente, para assistir filme. E aí a gente escolhia 1 ou 2 filmes, pedia pizza, pedia sorvete, então, comprava refrigerante, e lá a gente se acabava de comer, de assistir filme, de conversar, e era realmente muito gostoso. Era uma época muito boa, eu e meus irmãos, a gente sempre fomos muito unidos, e a gente tinha esse costume, né? E no período que eu tava emagrecendo, não foi diferente, né? Combinamos, né, de fazer essa pizza, assistir esse filme lá em casa. E eu lembro que naquele momento eu me deparei com uma situação. Por quê? Porque eu tinha que escolher entre comer aquilo que estava lá, que meu irmão, minha mãe, minha irmã e eu tínhamos comprado, ou então comer aquilo que ia favorecer o meu emagrecimento. Eu me lembro nitidamente dessa ocasião. E eu lembro que na época eu tinha um coach que me acompanhava e eu tirei uma foto e mandei pra ele. Falei, olha, tá todo mundo comendo pizza e eu tô aqui comendo a minha alimentação. E na verdade, o que eu enxerguei dessa situação? O que eu falei pra mim mesma? O que você quer? Você quer emagrecer ou você quer comer essa pizza?
E eu lembro que pra mim foi muito importante ter tomado essa decisão, porque o objetivo de emagrecer, ele era meu. O objetivo de realmente pesar na sexta-feira e ter tido um resultado legal, ele era meu. Não era justo eu falar para os meus irmãos não comerem porque eu queria emagrecer, e também não era justo com o meu objetivo eu ceder a comer aquilo num dia que estava fora, né, do que eu tinha programado, do que eu tinha combinado com os meus objetivos e comigo mesma, eu comer. Então, naquele momento eu entendi, e aquilo foi muito bom, e realmente o sentimento que eu tive depois, porque aí eu tive um bom resultado na semana, e o sentimento que eu tive depois de ter pensado, puxa vida, valeu a pena eu não ter comido, porque olha o resultado que eu tive, que bacana. E meus irmãos e minha mãe, eles não me amaram mais ou menos porque eu comi ou porque eu não comi, eles entenderam que aquela era uma decisão minha. Eles entenderam, eles respeitaram e a gente curtiu a noite da mesma forma, sem interferir em nada. E pra mim o resultado foi muito significante, foi muito importante, porque eu consegui atingir a minha meta daquela semana. Eu ainda não tinha lido esse livro, né, O Poder da Autorresponsabilidade. É um livro incrível e eu indico você a ler, porque ele vai te ensinar a ver as situações de uma outra forma. Ele vai te ensinar a você entender que todos os resultados que você colhe da sua vida, eles dependem só de você. Tudo isso, a pizza com meus irmãos, o aniversário, a festa, o casamento, eles são fatos. As pessoas fazerem aniversário, as pessoas casarem, as pessoas te convidarem, você aceitar, tudo isso são fatos. É fato que durante o ano vai ter festa junina, e quando não tiver evento durante o ano, a gente vai inventar. Porque você provavelmente ou tem um companheiro, ou tem seu ciclo de amizade, ou tem a sua família, e você sempre vai estar envolvido. E hoje as pessoas, é natural, as pessoas elas se encontram para comer, né? A comida ela tá em volta disso. Mas você não pode mudar tudo. Imagina a seguinte situação: se de repente você começa a emagrecer e aí cada um que vem e te convida para alguma coisa, ou cada um que vem te fazer um agrado com alguma coisa que sabe que você gosta, ou cada um que vem e te chama para ir em algum lugar, você simplesmente briga com essa pessoa. Não fala mais comigo, não conversa mais comigo, não chama mais para eu ir para lugar nenhum porque eu quero emagrecer. Olha os prejuízos. Além de você afastar essas pessoas de você, além de você distanciar essas pessoas de você, você ainda vai ficar mais triste, porque na sua cabeça, eu não posso comer o que eu gosto, eu não posso comer o que eu quero, e eu ainda vou perder os meus amigos, eu ainda vou distanciar os meus familiares. Então é muito sofrimento, e aí o emagrecer ele começa a não ter mais sentido, ele começa a totalmente a se perder. Simplesmente por quê? Porque a sua postura é que não mudou. Você não pode mudar as circunstâncias, você não pode mudar o fato da indústria alimentícia estar fazendo cada vez mais comidas gostosas, você não pode mudar o fato da tecnologia estar facilitando cada vez mais a comida chegar até você, mas você pode mudar a sua atitude. E isso, mudar a sua atitude, nada mais é do que trazer a responsabilidade para você. Mudar a sua atitude nada mais é do que entender, independente do que está acontecendo, o que você quer é que vai determinar o seu resultado. O que você quer é que vai determinar o que você está plantando e o que você está colhendo. Quando a gente se depara com alguma situação, alguma pessoa que não tem aquilo que quis na vida, quando não uma pessoa uma pessoa, por exemplo, que hoje tem 50 anos e pesa 150 quilos. Se você conversar com uma pessoa dessa, isso é só um exemplo, tô ilustrando aqui para você entender que eu tô chegando nos extremos. Provavelmente essa pessoa ela vai falar: se eu tivesse tido dinheiro para pagar uma academia, se eu tivesse tido dinheiro para pagar um personal, porque eu até tinha academia, mas eu não conseguia fazer os exercícios, se eu tivesse tanto acesso à informação e entendesse que o que eu estava comendo fizesse mal, e aí a gente entra na síndrome do se. Por que a síndrome do se? Porque na realidade o se
ele nada mais é do que uma desculpa para te impedir de você fazer aquilo que você precisa fazer. Por exemplo, quando eu tava no meu processo de emagrecimento, vamos supor, naquele mesmo exemplo que eu dei, onde eu tava assistindo filme, comendo pizza com os meus irmãos, né? E eu poderia ter optado por comer a pizza, tomar o refrigerante. Naquela época eu já não tomava refrigerante, mas, né, supondo aqui uma rotina normal, poderia ter optado por comer a pizza, por tomar o refrigerante, por comer a sobremesa, e aí ter tido pesar na sexta-feira e não ter tido meu resultado. E aí o que eu teria falado? Bom, se não tivesse tido aquela pizza, eu teria conseguido o meu resultado. E o que acontece? Muitas pessoas, elas se baseiam no se. Se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. E na realidade, o se, ele só é consequência. Se eu tivesse tido a oportunidade de pagar uma academia, tudo bem, mas você não teve hoje, agora. Qual que é a atitude que você pode ter? O que você pode fazer agora para você mudar o seu resultado? Tudo bem, você continua sem condições financeiras de pagar uma academia ou de pagar um personal? Então, começa bebendo um pouco mais de água. Começa tomando uns chás naturais. E hoje, graças à era da informação, graças ao marketing de conteúdo, tem tanta informação na internet, não é a fórmula para o que você precisa, lá não vai estar detalhado, não vai estar o passo a passo, mas eu já evoluí muito com os conteúdos gratuitos que tem na internet, até no meu negócio. Eu já baixei e-books de chás gratuitos que eu uso até hoje, e é um conteúdo gratuito. Então, se você pegar a tecnologia que hoje tem o seu ponto negativo pela forma como as pessoas usam, mas se você levar isso para o seu benefício, se você levar isso para o que vai te ajudar, com certeza você vai se beneficiar. E aí a sua mente, ela abre, a sua mente, ela expande. Por que que isso acontece? Porque você vai começar a ver oportunidades, você vai começar a ver alternativas. Quando você muda a sua atitude, você muda o seu resultado. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui nesse vídeo, qual que é? Você não vai mudar o ambiente que você tá. Tudo isso são fatores externos. Eu lembro uma vez que eu li uma frase do Jim Rohn, que ele fala: você não pode mudar a estação. Janeiro sempre vai vir depois de fevereiro. Fevereiro sempre vai vir depois de janeiro. E você não pode mudar isso. Mas o que você pode mudar é a forma como você enxerga isso. Então, o problema da maioria das pessoas que eu vejo que elas querem emagrecer, mas elas não conseguem, qual que é? É o problema de sempre terceirizar essa responsabilidade. E sim, existem coisas que acontecem na nossa vida, a perda de um ente querido, você ter programado caminhar e de repente chover, você ter programado fazer uma receita e você vai no mercado e não tem aquele alimento. Sim, tem coisas que não tem como a gente mudar, mas tem como a gente mudar a forma como a gente olha para essa situação. Você tem que mudar a atitude que você tem diante dessa situação. Então, quem vai plantar sempre vai ser você. Agora, você tem que observar se a forma como você está enxergando essa situação, se a forma como você está olhando para isso, você está com um olhar de desculpa ou você está com um olhar de solução. Você está com um olhar para realmente atingir aquele objetivo que você quer, ou você tá com um olhar de devido às circunstâncias, eu não vou alcançar meu resultado. Porque tudo, absolutamente tudo na vida só depende de você. Isso acontece, gente, por vários fatores, tá? Isso acontece pela sua personalidade, isso acontece pela forma como você enxerga as situações, isso acontece, pode acontecer até pela forma como você foi criado, né?
eu tive uma criação que a minha mãe, ela sempre foi muito educadora. Então, ela nunca ela nunca passou a mão na nossa cabeça e falou, coitadinho. Então, ela sempre ensinou a gente a partir para a solução. E eu agradeço muito, porque mesmo em alguns momentos eu achando que ela era dura, eu consegui ver a situação de um ponto de vista que hoje me leva aos resultados que eu quero. Que hoje me leva a alcançar aquilo que eu quero por conta da minha criação. Independente de como você foi criado, independente da sua personalidade, independente de tudo que aconteceu com você, hoje você não é mais uma criança, hoje você é um adulto. E você tem discernimento, e mais do que o discernimento, você tem o poder da escolha. Então, independente de como você foi criado, ou de como você formou a sua personalidade, o que é mais importante é o que você vai fazer daqui pra frente. Como você vai lidar com essa situação daqui pra frente. Porque os seus pais, eles fizeram aquilo que eles fizeram porque eles acreditaram que aquilo era o melhor que eles poderiam fazer. Só que daqui pra frente, quem planta e quem colhe é só você. Então, você tem que ter consciência de que o que você tá plantando é você que vai colher, e não mais seus pais, e não mais as pessoas que te criaram. Então, é importante você ter em mente o que você quer colher, porque a partir disso, diante de uma situação desafiadora, você vai saber se você vai dar crédito pra desculpa ou pra solução. Isso é muito importante para todas as áreas da sua vida, tá? A solução, gente, para tudo isso é muito prático, vamos dizer assim. Talvez não seja fácil, mas nem tudo que é simples é fácil, mas é muito simples. Quando você estiver diante de uma situação desafiadora, quando você estiver diante de uma situação tentadora, quando você estiver diante dessa situação que você acredita ser impossível falar não, troca o olhar de vítima, troca o olhar que você tem hoje de ser difícil, troca por um olhar de como uma oportunidade. Porque para você emagrecer, você precisa ser radical. Para você ser magro, não. Aquelas pessoas que elas fazem a despedida no domingo, elas não entenderam que emagrecer, para você ser magro, é mais do que isso, é um estilo de vida. Você vai começar a entender que comer saudável não é mais um sacrifício, em que comer as coisas gordurosas não são mais tão prazerosas e aquilo acaba perdendo sentido. Faz sentido isso para você? Talvez, se não faz sentido, é porque você ainda não passou pelo processo. Eu lembro uma vez que eu tava na academia, e eu morava em Rio Claro naquela ocasião, e tinha uma moça que ela tinha um corpo muito bonito, eu admirava muito o corpo dela, e a gente era colega, conhecida, não tinha muita intimidade, mas a gente era conhecida, né? E nessa época eu fazia muita atividade física, eu já cheguei a fazer 3 horas de exercício aeróbico intenso assim, e eu não conseguia ter o resultado que eu gostaria, eu não conseguia ser feliz com o meu corpo. E eu lembro que eu tava na academia, numa dessas aulas aeróbicas, e eu perguntei pra essa moça, né, eu lembro até que ela chama Ana, e eu falei assim, nossa, né, você tem um corpo tão bonito, né, o que você faz, né, como que você se alimenta e tal? E ela falou assim, eu evito comer doce, se eu vou comer sorvete, eu como uma bola só, se eu vou comer chocolate, eu como um pedacinho, mas a maior parte do tempo eu me alimento bem certinho e tudo mais. E eu lembro que naquela ocasião eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? E naquela ocasião eu pensei isso por quê? Porque eu lembro que eu trabalhava no escritório de contabilidade e na hora do almoço tinha aqueles cartãozinhos de fidelidade, e aqueles cartõezinhos de fidelidade que você comprava 10, ganhava 1, alguma coisa assim. Eu lembro que eu e as meninas que trabalhavam comigo, a gente tinha, e a gente, né, eram vários assim, que preenchia, a gente ganhava, preenchia, a gente ganhava. E aí, e quando eu ia comprar chocolate também, eu lembro que tinha umas lojas americanas perto, eu comprava aquela promoção que era 3 barras, sei lá, por um X valor mais barato, porque uma barra não era o suficiente, um quadradinho não era o suficiente. Então eu comia
a barra inteira. Biscoito de polvilho, eu comprava o biscoito de polvilho, comia o pacote inteiro e achava que era pouco. Então, quando ela falou isso pra mim, eu falei, meu, impossível, isso não é possível. Como que eu vou deixar de tomar o meu sorvete todos os dias? Como que eu vou deixar de comer o chocolate? E hoje, pra mim, o contrário é que é estranho. O contrário, quando eu mudo a minha rotina, quando eu vou viajar e quando eu como muita coisas fora, né, da minha rotina, e aí isso que passa a ser estranho. Se você ainda faz a despedida, não tem como, porque assim, verdadeiramente você não vai conseguir ficar muito mais do que uma semana sem comer as coisas que você gosta. Porque a nossa força de vontade, ela é finita. A nossa força de vontade, ela tem fim. A nossa força de vontade, ela acaba. Então, se você ama chocolate e você jurou que você vai ficar 1 ano sem comer chocolate, isso é muito dolorido. Isso é muito difícil. Então, assim, entenda que não tem problema você comer o que você gosta, desde que isso não prejudique a sua saúde, desde que isso não prejudique o seu resultado. Então, o que é a palavra-chave para o emagrecimento? É equilíbrio. É equilíbrio. Tem finais de semana que eu faço tudo certinho, conforme a minha alimentação, e eu me sinto muito bem, não é um sacrifício para mim. Mas tem finais de semana que eu quero tomar um sorvete, comer um chocolate, fazer alguma coisa diferente, e tá tudo bem. E eu consigo manter o meu peso, porque a maior parte do tempo eu faço o que eu preciso fazer. E tem finais de semana eu passo por algumas situações desafiadoras também, e tem dias que o meu esposo, ele não quer fazer a alimentação certinha, e incontáveis vezes ele já comeu sorvete, açaí, pizza e várias outras coisas, cachorro quente, e eu simplesmente não comi. Porque se ele quer comer, é uma decisão dele, mas a minha decisão é não comer. Então eu trago a responsabilidade para mim. Eu vejo que muitas mulheres terceirizam essa culpa e falam, mas o meu marido, se ele não me chamasse tanto para comer, ou se ele não trouxesse, ou se... E na verdade, você tem que se adequar a essa situação e respeitar também o espaço do outro. Porque talvez a pessoa pode estar comendo não apenas pela vontade de comer ou pelo costume de comer, mas por estar buscando preencher alguma emoção. E você tá, né, julgando essa pessoa mesmo que de uma forma inconsciente, tá? Então a solução para tudo isso primeiro, você entender que só depende de você. O resto são fatores externos. Tudo que acontece à sua volta são fatores externos que você não pode mudar. Agora, se você colocar um olhar de isso só depende de mim, nossa, olha que ótimo, se eu conseguir falar não para essa determinada situação agora, eu vou me fortalecer. Porque só você passando pela situação de você conseguir falar não, quando você consegue falar não para uma determinada situação, na hora parece que você não vai conseguir sair daquele lugar sem comer aquilo. Só que depois a sensação que você tem de ter falado não, de ter conseguido falar não e de ter assim se superado, é uma sensação de superação que você tem, é muito gratificante, né? É como se você falasse assim pro seu corpo, porque na hora que você tá na frente de um determinado alimento que você quer, o seu cérebro ele já tá acostumado com esse ciclo. Então o que ele vai fazer? Ele tá te pedindo para você liberar dopamina. Na verdade, só de você pensar, só de você olhar, você já tá liberando dopamina. Só que ele sabe que a descarga de dopamina maior, ela vai vir quando você coloca o alimento na boca. Porque daí tem o contato com o paladar, tem o sabor, tem a questão do açúcar, que é estimulante. Então tem tudo isso. E só que é uma conversa que você tem que ter com o seu cérebro, mais ou menos assim. Olha, eu não vou te dar essa dopamina que você tá querendo agora, mas a descarga de dopamina que eu vou te dar depois, ela é 1 milhão de vezes maior, ela é 1 milhão de vezes mais reconfortante, recompensa 1 milhão de vezes mais. Pergunta pra mim como que eu sei disso? Eu sei disso porque foi assim comigo.
eu lembro que é lógico que eu tava com vontade de comer a pizza naquela determinada situação que eu comentei com vocês, mas a dopamina que eu liberei quando eu subi na balança e eu tive um bom resultado, compensou muito mais. E aí você começa a entender que a recompensa tardia que você vai ter quando você consegue falar não para aquele determinado alimento, ela compensa muito mais do que aquela recompensa imediata. Porque você comeu um pedaço de pizza, aquilo é tão rápido, aquilo quase que não dá para mensurar. Você demora, sei lá, acho que 2 minutos para comer um pedaço de pizza, 3 minutos, 4 se você mastigar muito bem. Só que a dopamina que você libera quando você olha no espelho e vê que a roupa tá vestindo melhor, quando você sobe na balança e vê que você tá tendo um resultado bacana, quando você coloca uma roupa e você vê que ela tá folgada, quando alguém te elogia, quando alguém olha pra você e fala, nossa, você tá emagrecendo, hein? Ou você emagreceu, ou olha como você tá bonita, você emagreceu, né? A descarga de dopamina, ela é 1 milhão de vezes mais forte, ela compensa muito mais do que você, do que aquele prazer imediato. Então, por isso que é tão importante você sempre ter em mente o seu objetivo. Porque na hora que você tá lá no seu primeiro dia de dieta e aí aparece alguém te tentando com alguma comida que você gosta, com alguma coisa que você queira comer, você tem que ter muito claro que você vai liberar dopamina para o seu cérebro depois de você comer, depois que você não comer, depois que você emagrecer. Então é só um ciclo que você tem que trocar, porque liberar dopamina para o nosso cérebro a gente vai liberar de qualquer jeito. A liberação de dopamina, ela é aquela sensação de bem-estar. Sabe quando você tá com vontade de comer um brigadeiro e aí você pega e coloca o brigadeiro na boca e fala, nossa, como que isso é bom? Isso é a liberação de dopamina, eu não tinha explicado anteriormente. Mas a liberação de dopamina que você vai dar pro seu corpo, quando você consegue atingir aquele objetivo, ele é muito maior, tá? Então, sobre autorresponsabilidade, as pessoas que elas têm sucesso, as pessoas que elas conseguem aquilo que elas querem, as pessoas que elas conseguem atingir resultados grandes, e não, na verdade, grandes, né? Uma pessoa que emagreceu 1 quilo na semana, se ela tiver uma mentalidade ajustada, talvez não foi um sacrifício muito grande, né? Mas é um resultado e isso merece ser aplaudido, né? Ela não coloca as circunstâncias como desculpa. Ela faz das circunstâncias aquilo para te motivar, aquilo para te trazer o resultado. Então, a autorresponsabilidade, ela é muito importante, porque a única coisa que você pode que você tem controle na sua vida, a única coisa que você pode controlar na sua vida é você. São as suas atitudes, são as suas escolhas. Não existe outra coisa que você pode controlar. Você não pode controlar o tempo, você não pode controlar a sua família, você não pode controlar ninguém do seu trabalho e não tem como você se isolar do mundo. Porque até se você falar, eu vou ficar num quarto fechada e vou ficar com o meu celular, você abre o celular e vem uma propaganda de comida. Então, não tem como você controlar. Agora, se você olhar com um olhar de eu vou me fortalecer, isso vai ser bom para minha evolução, isso vai ser bom para que eu consiga trilhar novos caminhos, sempre você vai evoluir, sempre você vai ter resultado, sempre você vai conseguir melhorar. Não olha com um olhar de desculpa, não olha com um olhar de vitimismo, olha com um olhar de o que eu tiro de aprendizado dessa situação. Essa foi a única forma que eu consegui alcançar os meus resultados, tanto físico quanto profissional, quando você traz a responsabilidade para você. Independente, pode ser a situação mais difícil, são fatos. Os fatos que acontecem na sua vida você não pode mudar. Agora, a forma como você enxerga isso, a forma como você lidar com isso,
a atitude que você tem diante dessa situação, essa sim você tem controle e essa sim você pode mudar. Então eu te encorajo a cada vez que essa situação acontecer na sua vida, cada vez que você achar que você está sendo testado, entenda que sim, você está sendo testado. Mas se você está sendo testado e esse teste te servir para evoluir, e esse teste te servir para amadurecer, e esse teste te servir para te ajudar a crescer, então ele é bom. Então ele vai te fazer bem. Você topa esse desafio? Comenta aqui embaixo desse vídeo se você gostou e se você topa esse desafio.